a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pegou. Podem sentar, queridos? Abram suas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 12. Livro de Jó, no capítulo 12. Enquanto você vai abrindo o texto bíblico, eu gostaria de avisar, sobretudo aos músicos e aos que participam do Ministério do Louvor, que nesse próximo sábado, às 2 horas da tarde, nós vamos ter um workshop aqui, na sexta-noite e sábado à tarde. Um workshop com Léo Meira e André e Kleber, sobre essa parte de musicalização, de instrumentos e tal, isso é muito importante. Livro de Jó, no capítulo 12, hoje nós vamos ver a resposta que Jó dá a Zofar. Lembrando aos irmãos que no capítulo 3, Jó se queixou a Deus. E do capítulo 4 em diante, começa uma série de discursos entre os seus amigos e ele. No primeiro discurso, aquele que é mais velho, Elifaz fez o que fez porque não sabe o que ele, Deus, faz. E ele começa a argumentar a Jó que Jó deveria ter algum pecado. Ele sugere, e ele faz isso baseado na ideia teológica do momento, que é a ideia da justiça retributiva. Quem faz o mal, recebe o mal. Quem faz o bem, recebe o bem. Logo em seguida, Jó responde, ele faz, e logo em seguida, o segundo amigo de Jó, Bildade, ele vai sem piedade. Então, ele reforça a ideia da justiça retributiva de Elifaz, só que ele não faz mais de forma sutil, mas agora de uma forma mais forte, mais contundente, sem piedade. Ele é insensível, apoia-se no tradicionalismo e na sua insensibilidade utiliza os filhos de Jó como exemplo daquela perversa ideia que ele levava. E quando a gente pensava que não podia mais piorar, entra Zofar. Zofar não só sugere, mas Zofar acusa Jó. Zofar é grosseiro, é radical. Zofar é terrível. E aqui, irmãos, uma coisa bem simples do comportamento humano. Comportamento gera comportamento. Você entende que a resposta de um radical vai ser como? Então, sustente aí as bases. Você tem dificuldade com emoções, se sustente, porque Jó vai realmente, com toda a força, utilizando a lei de comunicação, não sei se ele já conhecia, a conhecida lei de Rapó, ele vai bater do mesmo jeito que recebeu. Mas só que ele não vai ser tão forte quanto os demais. Percebo em Jó ainda algum grau de sensibilidade. Vamos lá, vamos ao texto. Antes, porém, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor. E nós queremos te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude e que a tua palavra encontre um espaço em nossa alma. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O texto, capítulos 12, 13 e 14. Jó acusa, Jó desafia e Jó lamenta. Vamos ver como é que Jó faz isso. Primeiro ele entra com ironia, depois da resposta de Zofar. Jó começa, então Jó respondeu, sem dúvida vocês são o povo, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Eu não sou inferior a vocês. Quem é que não sabe dessas coisas? Logo de cara a gente vê a resposta de Jó, das demandas radicais de Zofar, a ironia. Jó responde com ironia contra a severidade dos seus conselheiros. E a resposta ele coloca de forma muito trivial. Isso é muito trivial, quem é que não sabe disso?
Ok, som. Chegou. Jó responde com ironia: sim, vocês são o povo, vocês são o máximo, a sabedoria morre com vocês. Mas ele lembra: eu tenho a mesma capacidade de responder. Eu não sou inferior a nenhum de vocês. E ele faz uma crítica velada aos seus amigos. Ele diz: tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu, que clamava a Deus e ele me respondia. Eu, íntegro, irrepreensível, um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Jó faz uma crítica velada, nesses versículos 4 a 6 do capítulo 12. Jó mostra aos seus amigos, que agora, em tese, criticam dele. Ele diz que antes dos sofrimentos, as suas orações eram atendidas, e ele se percebe naquilo que Deus já havia falado dele, muito embora ele não saiba. Ele se percebe íntegro, ele se percebe irrepreensível, não digno do sofrimento que recebe. E ele diz uma coisa certa. Qual é o certo? A condição dos amigos de Jó é muito cômoda, porque eles não estão sofrendo. Eu quero lembrar vocês que Jó está respondendo, ele está numa vala, se coçando com caco de telhas. Ele tem chagas interiores, ele tem chagas exteriores. Ele tem problemas na alma, está desesperado. E ele olha para a situação e diz: aí é muito cômodo, você não tem nada e fica sugerindo sobre a minha vida. E ele diz uma das verdades humanas mais profundas: quem está bem despreza a desgraça. Ou seja, os prósperos desprezam os que de modo semelhante a Jó passam por aflição. Isso é uma verdade humana. Com essa frase, Jó critica indiretamente a atitude dos seus amigos. E é verdade, irmãos, quem está bem não vai se importar com a desgraça do outro, não. E os amigos de Jó estão bem, eles não têm doenças, eles não estão passando por sofrimentos, e estão especulando sobre a vida dele. Isso é muito cômodo. Isso é muito cômodo, não existe empatia alguma. E ele mostra de forma irônica, fazendo uma espécie de sincronia de saqueadores. Saqueadores, ladrões, não precisam de segurança em suas casas, não sofrem perturbação. E isso ele faz como uma ilustração aos amigos que o acusam. Uma ilustração irônica e provocativa. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação. E aqueles que provocam a Deus estão seguros, aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Jó acusa seus amigos de aconselhá-los com chavões, mas sem enxergar os verdadeiros paradoxos da vida. Paradoxos que Jó conhece. Paradoxos que ele faz questão de mostrar aos seus amigos que ele tem tanto conhecimento daquilo que eles fazem quanto eles mesmos. E ele vai tomar como base a terra, o mundo criado. E ele vai mostrar, Jó recorre a toda a criação para comprovar que Deus faz o que lhe apraz e não usa a piedade da pessoa como única base para livrá-la da aflição. Jó diz uma coisa fortíssima, verdadeira. Ele começa a mostrar: isso que vocês sabem, eu sei. Veja a criação, pergunte aos animais, eles os ensinarão. Ou às aves do céu, eles lhe contarão. Fale com a terra, ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida? A sabedoria se acha entre os idosos? A vida longa traz entendimento? A partir do versículo 7, Jó começa a mostrar que a ordem criada sabe de tudo isso. Como uma espécie de ironia aos seus amigos, ele começa a dizer: toda a ordem criada, perceba, animais, aves,
a terra, os peixes. Ele sabe de tudo isso que vocês estão dizendo a mim. Inclusive, eles podem ensinar a vocês. Quem é que não sabe disso? Quem é que não sabe que a mão do Senhor fez isso? Por quê? Porque o Senhor, em sua mão, a vida está, de cada criatura, o fôlego de Deus e toda a humanidade. E aqui, uma nota teológica. Para quem gosta de teologia, que estuda no seminário, no livro de Jó, entre os capítulos 3 a 37, no versículo 9, esse é o único momento em que é usado o tetragrama Yahvé. É o único momento no livro de Jó em que o Senhor é chamado de o Senhor Yahvé, o tetragrama. É o único momento. Dos capítulos 3 a 37, esse é o único lugar onde o nome Yahvé é empregado nesses discursos. Os discursos dos amigos de Jó são analisados por Jó. Versículo 11, Jó diz isso. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida. É verdade, Jó está analisando tudo aquilo que os seus amigos falam. E Jó questiona esses saberes culturais e faz uma crítica retórica com perguntas. Ele critica seus amigos dizendo, porventura, a sabedoria se acha entre os idosos? Porque ele faz Bildade e Zofar, ele faz o mais velho que lançou a ideia da justiça retributiva, muito provavelmente, e é razoável entender que seja o mais velho de toda a equipe. Então é só você que é idoso que tem sabedoria? O que é isso? A vida longa traz entendimento. Aí ele faz a crítica ao segundo, a Bildade, que baseou a sua crítica no tradicionalismo nas gerações passadas. Segue o texto, versículos 13 a 25, Jó começa a dizer a eles que a verdadeira sabedoria não está neles, mas a verdadeira sabedoria e poder pertencem ao Senhor. E no misto de fé e convicção, e agora de convicção, Jó afirma numa espécie de doxologia, coisas tremendas sobre esse Deus. A partir do versículo 13. Deus é que tem sabedoria e poder. A Ele pertencem o conselho e o entendimento. O que Ele derruba, não se pode reconstruir. Quem Ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se Ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devasta a terra. A Ele pertence a força e a sabedoria. Tanto o enganado quanto o enganador, a Ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros. Ele faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa em torno da cintura deles. Ou seja, transforma os reis em servos. Despoja e demite os sacerdotes, arruína os homens de sólida posição, ele cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Ele derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Ele revela coisas profundas das trevas e traz à luz dessas sombras da grandeza as nações, da grandeza, e as destrói. Faz crescer as nações e as dispersa. Priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular no deserto sem caminho. Andam tateando nas trevas sem nenhuma luz. Ele, Deus, os faz cambalear como bêbados. Capítulos 13, versículo 1 e 2. Meus olhos viram tudo isso. Meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Eu não sou inferior a vocês. É discussão, irmãos. Aqui a gente está numa discussão. Eu quero lembrar aos irmãos que aqui a gente está numa discussão. E a resposta de Jó tinha que ser nessa tirada mesmo. Porque o que ele recebeu de Zofar foi pesado. É humano esperar que Jó fale como falou. E aqui, irmãos, dos versículos 13, do capítulo 12 até o capítulo 13, versículo 2, a gente vê Jó afirmando uma coisa que todos nós sabemos.
A verdadeira sabedoria está com Deus. E nós aprendemos a viver com as demandas que esse Deus nos permite. E ele louva esse Deus Todo-Poderoso. O versículo principal aí é o versículo 13. E nesses versículos, Jó mostra que Deus é soberano no mundo criado. Ele é soberano, sobretudo na história. Ele levanta reis, faz reis serem depostos. Ele levanta nações, faz nações se dispersarem. Ele é Deus. Agora eu gostaria de que os irmãos percebessem uma coisa. É que pelo fato do coração de Jó estar profundamente indignado com o sofrimento que ele recebe, ele vai fazer uma leitura de Deus sempre no seu aspecto mais negativo e destrutivo. Eu não sei se vocês perceberam isso. Eu vou voltar aos versículos para você ver que ele ressalta a soberania de Deus, mas o faz sempre numa ótica um pouco negativa. Não faz numa ótica positiva de misericórdia e amor. É como aquelas canções. Eu não sei se os irmãos ouvem assim umas canções pentecostais, que o camarada assim, eu sou o Deus que faço, o Deus que quebra, o Deus que trato, o Deus que põe, o Deus que tira. Não tem umas canções que é assim, né? Aqui a gente vê Jó com esse drama, e quando ele ressalta as características de Deus, ele ressalta a soberania, mas não ressalta a misericórdia, não ressalta amor. Ele é verdadeiro o sentimento dele, mas isso nos mostra que o coração dele está ferido, e ele não consegue enxergar amor, ele consegue enxergar soberania, sabedoria e poder, mas misericórdia e amor nesse momento não. Perceba que todos os exemplos que Jó traz são realçando aspectos negativos, não agenda positiva. Perceba, olha só, o que ele derruba, ninguém reconstrói. O que ele aprisiona, ninguém liberta. Se ele retém, ninguém solta. É tudo assim. A ele pertence a força, a sabedoria. Tanto o enganado quanto o enganador, a ele pertencem soberania. Ele despoja, ele demite. Está vendo? É sempre um sentido negativo. Tira as algemas, despoja, demite sacerdotes. Ele arruína homens. Ele cala. O discernimento é todo negativo, não tem nada positivo. Isso é típico de quem está com o coração amargurado. Não consegue identificar Deus de forma positiva. Ele respeita, tem convicção, mas a convicção coloca limites no seu olhar para os atributos de Deus. Que coisa tremenda. Versículos 14 e 15. As forças destrutivas da natureza. Versículo 17. Transforma juízes em tolos. Versículo 19, por exemplo. Ele humilha sacerdotes. Versículo 19 ainda, conselheiros em quem se confia, eles são silenciados, os anciãos são privados do bom senso. Aí para fechar tudo, capítulo 13, ele diz que viu tudo isso, que conhece tudo isso, e fecha como a moldura. O capítulo 13, versículo 2, é uma moldura do capítulo 12, versículo 3. Jó acusa seus amigos de falhar em perceber que ele conhece essa doutrina, a doutrina da justiça retributiva. E ele diz, olha meus irmãos, nas entrelinhas o discurso é esse. Vocês estão até teologicamente corretos, eu conheço tudo isso. Vocês estão moralmente e eticamente questionáveis. A sua teologia é boa, mas a sua atitude é terrível. É isso que ele diz aos seus amigos. E ele começa a reforçar esse contexto no capítulo 13, a partir do versículo 3. O texto diz assim, Jó agora quer falar diretamente com Deus e argumenta isso na frente dos seus amigos. Mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, os amigos, vocês, porém, me difamam
com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Ironia. Se tão somente ficasse calado, mostraria sabedoria. Aí Jó pegou pesado. E Jó disse uma verdade. Se os amigos dele não tivessem dito nada, ficasse só lá, não tivessem dito nada, eles teriam acertado em cheio. Tinha tirado nota 10 no curso de capelania hospitalar. Mas foram falar. Aí quando começaram a falar, começaram a argumentar sobre coisas que não conhecem. E começaram a falar coisas que não eram aplicáveis à vida de Jó naquele momento. E Jó soltou certo. Se tivesse ficado calado, mostraria sabedoria. Escutem agora o meu argumento. Versículo 3, aí Jó deseja apresentar a sua causa a Deus. Jó é irônico. E Jó vai acusar os seus amigos de parcialidade. A partir do versículo 7. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dele? Vão revelar parcialidade por ele? Vão defender a causa a favor de Deus? Tudo iria bem se ele os examinasse? Vocês conseguiriam enganá-lo como podem enganar os homens? Com certeza ele os repreenderia, se no íntimo vocês fossem parciais. O esplendor dele não os aterrorizaria? O pavor dele não cairia sobre vocês? As máximas que vocês citam são provérbios de cinza, ou seja, não vale nada. Suas defesas não passam de barro. Jó acusa os seus amigos de parcialidade. Preste atenção, porque esse ponto é um ponto crítico desse texto. Por que é que Jó acusa os seus amigos de parcialidade? É simples, irmãos. Entre Jó e Deus, Jó é a parte mais fraca. Deus é a parte mais forte. Eticamente falando, em tese, seria coerente num tribunal que fosse defendida a causa daqueles que são mais fracos. E os amigos de Jó não vão se posicionar ao lado de Jó por duas questões. Em primeiro lugar, eles pensam na sua teologia e dizem, eu vou ficar contra Deus. Segundo, eles fazem com medo. Por quê? Qual é o medo? É possível que eu fique ao lado de Deus e as pragas de Jó cheguem tudinho para mim. Aí eles agora, por conveniência, eles vão defender Deus, o que para eles é muito conveniente, sem sequer observar o mais fraco que é ele e observar as circunstâncias. Jó acusa seus amigos de serem parciais. É mais forte, Deus é mais forte, então eu vou defender. E o medo. Jó acusa que seus conselheiros se tornaram totalmente indignos de confiança, acusa seus amigos de perverterem a verdade ao lidar com o seu caso. Agora ele sai das acusações para os desafios, começa a desafiar diretamente os seus amigos. A partir do versículo 13, aquietem-se e deixe-me falar, e aconteça comigo o que acontecer. Porque me ponho em perigo e tomo a minha vida em minhas mãos? Embora ele, Deus, me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. No caso, a ele, Deus. Dos versículos 13 a 16, nós vemos Jó dizendo que desafia os amigos a mostrarem provas do seu pecado diante de Deus. E agora, em atitude desesperada, Jó deixa de falar com os amigos, e esse tipo de coisa eu já falei com os irmãos, é uma prova de uma alma desesperada. Por quê? Porque a gente começa a conversar com a pessoa, e o desespero entra, aí a pessoa em um dado momento começa a desprezar a pessoa e começa a se dirigir a Deus. Como uma mãe
que está lutando com um filho muito difícil, e começa a conversar com o filho, e começa a dizer assim: meu filho, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, me ajude assim, a gente não está aguentando mais. Aí, em um dado momento, deixa de conversar com o filho, aí faz: meu Deus, o que foi que eu fiz para receber um menino desse, meu Deus, entendeu? Então ela começa, isso é prova de uma alma angustiada, desesperada. E aqui Jó deixa de falar aos amigos e fala diretamente a Deus. Deus, me concede essas duas coisas, ó Deus. Eu não vou me esconder de ti. Primeiro, afasta de mim a tua mão e não mais me assuste com os teus terrores. Chama-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Jó está pedindo duas coisas na sua oração. Ele pede alívio de Deus. Ele pede alívio. Tira a mão um pouquinho, Senhor. Alivia. E ele pede para ser ouvido. Por quê? Porque Jó está convencido da sua retidão. Ele pede uma audiência ao Deus, apesar dos riscos que essa audiência pode ter. E ele continua, no fechamento dos seus desafios, ele vai lançando desafios. Agora para Deus: quantos erros e pecados cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Atormentarás uma folha levada pelo vento, perseguirás a palha, pois fazes constar contra mim coisas amargas, e me fazes herdar os pecados da minha juventude. Tu acorrentas os meus pés, e vigias todos os meus caminhos, pondo limites aos meus passos. Assim o homem se consome como uma coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo. Jó, de forma desesperada, dirige-se a Deus. Por que é que Deus se esconde e permanece em silêncio? Versículo 23, ele pede prova a Deus. Onde é que está o pecado? Versículo 24, ele pergunta por que é que Deus não abençoa. Você vai fazer a ligação do versículo com a bênção agora. Quando o pastor chama as crianças aqui para que os pais as abençoem, o texto que é utilizado é Números, no capítulo 6, dos versículos 24 a 26, que é chamado a bênção de Arão. O texto diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o quê? Resplandecer o seu rosto sobre ti. Isso é uma expressão idiomática de bênção. Resplandecer o rosto de Deus sobre a pessoa. Ali, Jó pergunta o contrário: por que é que o teu rosto não resplandece? Por que é que tu escondes o teu rosto? Ou seja, por que é que o Senhor não me abençoa mais? O que foi que eu fiz que o Senhor não me abençoa mais? O que eu fiz? O que foi que eu fiz? Versículo 26. Ele entende que sofre por um pecado que ele cometeu, mas algo que é provável que ele tenha pedido até perdão, mas ele não tem conhecimento pleno. Ele diz assim: tu fazes constar contra mim coisas amargas, me fazes herdar os pecados da minha juventude. É como se ele estivesse dizendo: eu estou sofrendo por pecados que em tese eu posso até ter feito no passado, mas eu não consigo entender. E Jó se sente um escravo de Deus. Veja o versículo 27, ele diz: acorrenta os meus pés e vigia todos os meus caminhos. Isso era uma postura de um escravo. Um escravo, ele era acorrentado e ele era vigiado. E ele está dizendo: Deus, tu me fizeste escravo, tu me vigias, tu me acorrentas, eu estou limitado. Tu colocaste limites nos meus passos, limites na minha vida. Ele está se sentindo podre. Isso muito provavelmente potencializado pelo grau das doenças que estão sobre ele. Porque ele está de chagas, se coçando com caco de telha,
chagas interiores, problemas intestinais. Aí ele olha para a sua condição e diz: assim o homem se consome como coisa podre, como uma roupa, ele se sente podre. Ele faz alusão à sua condição temporária e logo em seguida ele começa a transformar os desafios. Por quê? Porque ele acusou os amigos, ele desafiou os amigos a mostrar quais foram os erros dele, ele desafiou a Deus, a gente pode dizer isso, mas ele mostra a sua queixa para Deus, dizendo: Deus, eu errei aonde? E agora esse desafio começa a se transformar em lamento. Ele começa a lamentar a sua própria condição. E preste atenção nesse lamento de condição, porque teologicamente falando, a gente tem uma das outras grandes pérolas do livro de Jó. Vamos lá. Segue o texto. Jó começa a se lamentar. O legado do homem é a aflição, o seu destino é a morte. Capítulo 14, dos versículos 1 a 6. Jó começa a lamentar a brevidade da vida. Ele começa a dizer assim: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar num homem desse, Deus, e o trarás à tua presença para julgamento, um homem tão temporário, uma coisa tão efêmera. Ele levando em consideração um Deus que é eterno, né? Um Deus que é eterno, um homem temporário, cuja condição começa e se acaba. Versículo 4, quem pode extrair algo puro da impureza? Ou seja, quem é que pode tirar alguma coisa boa da humanidade? Ninguém. Os versículos, no caso aí, os versículos 7, aliás, 5, 6, 7, ele diz, os dias do homem estão determinados. Eu coloquei isso aí de preto, que realmente é uma verdade coerente. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso, desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo como um trabalhador contratado. Aí nós temos uma grande verdade expressa por Jó. O homem, ele é limitado. Limitado. Ele tem suas limitações. Diante de um Deus que é sabedoria e poder, o homem é cheio de limitações. A vida do homem é limitada. O tempo o define. Ele nasce, cresce, se desenvolve, reproduz e morre, né? A ciência mostra dessa forma. Existe um ciclo. Aquele que nasce, com certeza, a única certeza é que um dia vai morrer. E isso é mais rápido do que a gente pensa. Jó argumenta a brevidade da vida. Irmãos, hoje eu fiquei um pouco assustado lendo esse texto, e de fato, eu já estou com 47 anos, vou fazer 48. Eu me lembro com nitidez de coisas que vivi quando estava na escola técnica há 30 anos atrás. Coisas da minha infância. Hoje eu olho para mim, cabelo já não é pretinho. Podia pintar? Podia, mas não reflete a realidade da vida, das coisas. Graças a Deus, eu não estou num processo de arrebatamento, né? Tem alguns irmãos aqui que já não tem mais ainda cabelo aqui. O processo de arrebatamento desses irmãos já começou. Irmãos, a maior alegria, você vai encontrar com seus cabelos lá no céu. Eles já foram arrebatados primeiro que vocês. Alegre o seu coração, você vai se encontrar com ele lá no céu.
Irmãos, eu botei minha sobrinha no braço. Se eu for botar minha sobrinha hoje no braço, eu tenho um troço na espinha. Ela fez cirurgia bariátrica. Cresceu, já se formou, já fez pós-graduação, já é uma profissional. O tempo passa assim, ó. Quando você menos vê, você olha e diz, puxa vida, o que aconteceu? Jó traz, e eis a importância, irmãos, da gente ver livros como o calibre do livro de Jó. Porque o livro de Jó nos mostra na nossa humanidade, no nosso dia a dia. Nós não podemos viver por viver. Se a gente não parar para refletir a vida, chega um certo momento que a gente olha para a gente, olha para trás e diz, meu Deus, o que foi que eu construí? O que foi que eu perdi? Quais as oportunidades que eu poderia ter e não tive? Será que eu não poderia ter aproveitado melhor a vida? Isso é viver analisando a vida. É isso que os filósofos chamam de praxis. Eu não posso simplesmente viver sem refletir a vida. Isso é viver de forma alienada, não discernida. E o cristianismo, a palavra de Deus, ela nos leva ao equilíbrio, para que nós, em dado momento da nossa vida, a gente faça uma análise daquilo que nós estamos fazendo com ela. Jó fez essa análise, só que ele faz com o coração amargurado. É um livro sapiencial, de sabedoria, mas ele faz com o coração amargurado. Ele mostra um lamento. Qual é o lamento? A vida está se passando. Os dias do homem são determinados. O homem é cheio de limitações, é cheio de limites. E ele começa, ele vai no seu lamento, ele lamenta-se pela brevidade da vida e lamenta-se que nessa vida breve, os homens perdem a esperança. Por quê? Porque ele olha para si mesmo, ele sabe que sua esperança está por um fio, ele olha para si e iguala a humanidade nessa questão da esperança. A partir do versículo 7. Para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Perdão. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Agora veja que ironia, Jó está dizendo assim, veja só, a humanidade, além de breve, a esperança da humanidade é pouca diante da morte. Por quê? Porque a árvore, você corta ela, se você colocar no ribeiro, se tiver água, essa árvore pode voltar a brotar de novo. Mas o ser humano não. Quando o ser humano morre, que a gente planta ele pode ser... você pode aguar ele todo dia. Acabou, não vai ter mais não. É isso que Jó está dizendo. A semente morta a gente planta, né? Aí nasce uma árvore, nasce uma planta, mas um homem morto, meu Deus, nasce nada não. Olha que esperança o homem tem. Nenhuma. Nenhuma. E ele começa a plantar uma ideia que para a teologia é muito importante, sobretudo a ideia da teologia bíblica no cristianismo. O texto diz, assim como a água do mar evapora, e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Ele fala sobre a morte. Aí ele começa a argumentar uma solução com Deus. Preste atenção à solução que Jó coloca diante de Deus. A solução. Ele diz assim, Deus, olha, se tão somente tu me escondesse na sepultura e me ocultasses até passar a tua ira,
se tão somente tu me impusesses um prazo e depois tu te lembrasse de mim, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Não, né? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Aí depois, tu chamarás, e eu te responderei. Tu terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. As minhas faltas serão encerradas no saco, e tu esconderás a minha iniquidade. Irmãos, Jó está sugerindo que o Senhor o esconde na morte, e depois que a ira passar, o Senhor vá e chame ele de novo. Irmãos, teologicamente falando, isso aqui é uma pedra preciosíssima, levando em consideração a revelação progressiva da palavra, entendendo que esse texto é um texto pré-patriarcal. Aqui a gente vê as sementes da ideia da ressurreição. A ideia da ressurreição. O que acontece aqui é muito interessante. A ideia da ressurreição. Embora a ressurreição aqui não esteja sendo ensinada de forma direta, a ressurreição no seu sentido mais pleno, mas Jó está dizendo a Deus assim: se Deus quiser, Ele tem poder para esconder na sepultura, e depois trazer de volta a vida, depois que a ira passasse, trazia a vida, e os pecados e a iniquidade escondidinho lá no saco, pronto, estava resolvido. É nada, Jó, esse Jó é inteligente demais. Só que em seguida, por causa do seu coração marcado, esse relumbrezinho aí de esperança, aí vem a queda. Por quê? Coração marcado, vem o pessimismo. Veja um Jó pessimista a partir do versículo 18. Mas assim como a montanha sofre erosão e se desmorona, e a rocha muda de lugar, assim como a água desgasta as pedras, e as torrentes arrastam a terra, assim tu destróis a esperança do homem. Tu subjugas de uma vez por todas, e ele se vai. Alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Perceba que ele sempre fala de um Deus soberano e poderoso, mas sempre com um sentido negativo. Se honram seus filhos, ele não fica sabendo, porque está morto. Quem morre, os filhos é honrado, mas o morto não sabe. Se os humilham, ele não vê, porque está morto. Só sente a dor do seu próprio corpo, só pranteia por si mesmo. Jó tem aquele vislumbre, mas ele retorna ao pessimismo. O pessimismo de Jó provém não do ceticismo de que Deus não tivesse poder para fazer o que ele pediu, mas é porque ele entende no seu coração amargurado que Deus não vai fazer isso que ele pediu. Deus não vai agir assim. Deus não vai se dispor a fazer isso. Aí ele, de forma pessimista, diz: aí tu destróis a esperança do homem. Quando chega a morte, acabou. E o Senhor não tem essa vontade para comigo. Eu me sinto pessimista, vou continuar pessimista, e eu quero ver o Senhor para defender a minha causa. Encerramos aqui o primeiro ciclo de debates entre Elifaz, Bildade, Zofar, Jó. Irmãos, do texto de hoje,
eu gostaria de explorar 4 verdades espirituais profundas que nós podemos aprender e que é uma realidade desse texto. A primeira verdade espiritual é a seguinte, e isso é verdade mesmo. Quando nós estamos bem, não percebemos que os outros ao nosso redor sofrem. Irmãos, quando a gente está bem, a gente se esquece do próximo. A empatia vai embora, isso é um fato. Quando a gente não passa pelo sofrimento, não passa por alguma situação, a gente não tem como dimensionar o que o outro passa. Não tem como. Isso é uma realidade. É uma realidade. Se você conversar, e eu já conversei, com muitas pessoas, falando sobre a questão da depressão, tem muita gente que chega para mim, e isso é, pastor, esse negócio de depressão, isso é coisa de gente fraca. Pastor, esse negócio de depressão, isso é de quem não tem Jesus no coração. Sabe por que é que ele diz assim, irmãos? É porque ele nunca passou por uma. Porque a partir do momento que ele passar por uma, ele vai ver o que é o peso de uma depressão. Enquanto ele não passar, nem se preocupe, que ele não vai ter empatia não. Essa é uma das grandes verdades do texto bíblico. Uma verdade que todo mundo conhece. A gente só valoriza um sofrimento, irmãos, quando a gente passa por ele. Rico envolvido em causa social, tu é doido. Ele nunca passou fome, ele não sabe o que é fome. Agora alguém que já viveu os escombros da fome, e que em um dado momento de sua história, o Senhor reverte esse quadro, ele se transforma numa pessoa empreendedora, faz empreendimento social, ele sabe o que é a dor de alguém que não tem o que comer, porque ele já viveu aquilo ali. Você quer ver como a gente é insensível? Do mesmo jeito que falo sobre a depressão, e eu tomei a depressão como exemplo, eu vou falar aqui sobre pessoas que têm dificuldades com drogas, dependentes químicos. Ah, você envolveu-se nessa coisa aí, o jovem se envolveu com isso. Isso é falta de o que fazer. Irmãos, é um contexto de uma família disfuncional. E depois que muitos envolvem-se com a questão das drogas, é como uma garra assim para sair, é terrível, é muito difícil. Não subestime uma dor que você não conhece. Não subestime uma dor que você não conhece. Segunda grande verdade, e aí é verdade de verdade mesmo, é Deus que tem a sabedoria e o poder. Jó abordou isso. Mesmo com seu coração machucado, Jó compôs no seu lamento praticamente um hino de adoração à soberania do Deus. A ele pertence o conselho e o entendimento. O nosso Deus é um Deus sábio. Amém? O nosso Deus é um Deus poderoso. Amém? Mas eu quero lembrar os irmãos que ele também tem outras virtudes. Ele é misericordioso, ele é bondade, ele é essencialmente amor. Existem outras virtudes. Jó reforçou essas virtudes, porque ele não compreende o seu sofrimento e a sua alma está um pouco amargurada. E aqui, irmãos, triste a humanidade que despreza esse Deus. Eu já disse isso aqui em outros momentos, torno a dizer novamente, quanto mais a humanidade se afasta de Deus, mais difícil fica a sua vida aqui na terra. Quanto mais a humanidade se afasta desse Deus que é poder, sabedoria, amor, bondade, misericórdia, mais difícil fica a vida dela. Terceira grande verdade,
O homem é limitado. Olhe para a pessoa ao seu lado e diga assim: eu sou humano. No versículo 5 do capítulo 13, Jó vem com essa pérola magnífica. Nós, seres humanos, somos profundamente limitados. A nossa vida é breve. Nós somos limitados. A nossa justiça nunca será plena. O nosso conhecimento é limitado. Muitos rendem de joelhos perante a ciência. A ciência é cheia de teorias. Mas observe que a ciência vive da sua capacidade de observação. Se aumenta a capacidade de observação, ela vai conhecer mais coisas. É possível que uma teoria hoje, lá na frente, possa ser totalmente requestionada, porque uma outra pessoa olhou o mesmo problema sobre uma outra ótica. E como um ponto de vista é visto a partir de um ponto, quando ampliou a capacidade de observação, aquilo que era teoria vai por água abaixo. Isso mostra, irmãos, que até o nosso conhecimento é limitado. O nosso conhecimento é limitado. A nossa força é limitada. Você hoje acordou forte, teve as suas alimentações, tal, tudo bem. Eu não quero lhe desanimar, não. Mas você sabia que por uma bactéria você pode morrer? Uma coisa que você nem enxerga. Porque se você tiver uma bactéria agora na sua unha, você pode ter o olho de águia, você não consegue enxergar ela não, viu? Duvido. Aí se essa bactériazinha chegar em algum ponto crítico de você, você vê como você é limitado. Não, pastor, nós somos fortes, alguém aqui já teve chikungunya? Pergunta aos irmãos que tiveram chikungunya, inclusive eu. Pergunte se é limitado ou não. Um mosquito trouxe um troço para mim, irmãos, que até hoje dói. E faz mais de ano que eu tive. Até hoje, essa mão aqui nunca mais foi a mesma. Essa lateral aqui nunca mais foi a mesma. E até o mosquito se desenvolve. Porque antigamente a gente não ouvia falar disso. Aí foi para a dengue se transformou em zika, se pós-graduou, aí agora atingiu o doutorado. Está com a chikungunya. Por uma peste dessa, lhe pegar na UTI, você não é gente mais nunca. Irmãos, nós somos limitados. Uma vez, eu não sei por cargas d'água, eu ouvi uma palestra do Dr. Ítalo Kumamoto falando sobre o pulsar do coração. Eu fiquei impressionado, porque ele disse, ó, seu coração faz assim, tum-tum. Tum-tum, tum-tum, é um pulsozinho lá da sua cabeça, manda para o coração, ao coração, tum-tum. Só basta esse pulsozinho elétrico não ter, ele não vai fazer tum-tum. Eu fiquei impressionado com aquilo. É verdade, irmãos, a nossa vida é muito breve. Sendo Deus, sabedoria e poder, sendo nós, seres humanos limitados, não cabe a nenhum de nós uma postura de arrogância. Cabe, irmãos, nós sermos pessoas humildes. É bem-aventurado aquele que no seu coração mantém uma postura de humildade. Nós não podemos ter uma postura de arrogância. Nenhum tipo de arrogância que seja arrogância espiritual, intelectual,
arrogância de bens, qualquer, nenhum modelo de arrogância cabe na vida daquele que teve um encontro com esse Deus poderoso e sabe que é pó da terra, não é nada. Não cabe arrogância. E aqui por último, um vislumbre da ideia da ressurreição. Teologicamente falando, isso é fantástico. A gente vê essa ideia sendo construída num texto pré-patriarcal. Jó, nas suas respostas, falou na necessidade de um mediador. Quando ele vai de encontro a Bildade, e agora no encontro a Zofar, Jó lançou a pérola da ressurreição. Irmãos, a perspectiva do cristianismo é a ressurreição. Um dia nós vamos ter um corpo glorioso. O Senhor vai vir buscar a sua igreja. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Receberemos um corpo glorioso. Não estaremos mais sujeitos à influência do pecado, porque este não tem domínio eterno sobre nossas vidas e não influenciará mais. Toda lágrima será enxuta, e nós vamos ver a Deus como Ele é, num novo céu, numa nova terra, num corpo glorificado. Aqui, irmãos, eu gostaria de pedir a que todos ficassem em pé, em nome de Jesus, para a gente encerrar esse momento. Eu gostaria de perguntar se alguém hoje entendeu que diante desse Deus poderoso é limitado e, sobretudo, limitado às dificuldades da sua pecaminosidade. É pecador, é limitado, é fraco, mas quer conhecer o Senhor, quer ter uma vida nova. Eu falo aquilo que João Batista falou: arrependei-vos, pois o reino de Deus está nesse lugar. Eu falo o que Jesus falou: arrependa-se. E eu gostaria de perguntar se existe alguém nesta noite que gostaria de entregar o seu coração a esse Deus que é sabedoria e poder. Se assim o quiser, eu gostaria de ter a grata satisfação de orar juntamente com o pastor Tomás, de orar pela sua vida. Há alguém que gostaria de entregar o seu coração ao Senhor nessa noite? Amém, meu irmão, venha para cá, venha em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de pedir que o pastor Nino ficasse com ele, recebesse, desse um abraço nele. Há mais alguém que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor? Só no Senhor encontramos sabedoria e poder. Mas Ele é amor. Ele quer fazer uma nova história na tua vida. Há mais alguém que deseja entregar o seu coração ao Senhor? Há mais alguém? Venha, nós gostaríamos de orar por você. Irmãos, eu não sou assim, não gosto de estar fazendo apelo tal, e ser muito meloso nisso, não. Isso é uma decisão espiritual. Se é, se não é, não é. Se tem, se não tem, não tem. Eu não vou insistir mais. Se você quiser marcar a sua vida hoje, marcar esse dia hoje como um dia importante da sua existência, um dia onde você retorna para a casa do Pai, esse Deus que é sabedoria e poder, a hora é agora. A hora é agora. Há alguém mais? Louvado seja o nome do Senhor. Há alguém mais? Louvado seja o nome do Senhor. Está vindo. Mais alguém? Mais alguém? Irmãos, vocês podem dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor Tomás vai orar encerrando. Amados, antes de orar, igreja é família.
esses irmãos estão entrando nessa família. Onde é que estão os irmãos deles? Jovens, podem ser jovens casados, jovens solteiros, algumas senhoras. Venham aqui para se juntar a eles, abraçá-los também, se sendo bem acolhidos como família da igreja. Alguns podem vir rapidamente, por favor. Venham. Como é importante, amados, a pessoa se sentir amada, esposa, graças a Deus. Levanta a sua mão sobre eles, vamos orar. Pai, nós te damos graças por estes dois irmãos, que são por ti recebidos, ó Pai, que agora se assentam na mesa do Pai, participar do banquete espiritual, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos que os seus pecados sejam perdoados, lavados pelo sangue de Cristo, que o teu Espírito Santo possa agora fazer morada nas suas vidas, dar sentido, dar direção, trazer paz, trazer segurança, trazer alegria. Muda, Deus, aquelas coisas ruins que podem ter acontecido, e agora mostra um novo caminhar, ó Deus, com suas famílias, ó Pai, para que juntos possam buscar e entender a tua vontade. E nós, como igreja, Pai, queremos estar ao seu lado, abençoando-os, ó Deus, como irmãos em Cristo. Ó Deus, recebes pela tua graça, pelo teu amor e pelo teu poder, Pai. E se mais alguém aqui, ó Deus, ainda não conhece a Jesus, que possa, não hoje à noite, não conciliar o sono, mas se entregar-se em casa mesmo ao Senhor e receber a tua bênção, Pai amado. Muito obrigado por essa noite, pela tua palavra, Pai, pelo ensino, pela ministração, que possamos ser aprendizes, ó Pai, guardando a tua palavra em nossos corações. Agora, Pai, despede-nos em paz. Nos guarda e regressa aos nossos lares. Nos dá um resto de semana na tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, nosso Pai. A graça do Senhor Jesus Cristo. A comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus. Permaneça com a sua igreja agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Vão na paz do Senhor.